Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou trazer para vocês como que a gente pode montar uma carteira do zero, tá? De ações, REITs e ETFs. Eu vou mostrar para vocês aqui sites para vocês olharem as ações, buscarem, encontrar alternativas, comparar, sites também para REITs e sites também para ETFs, tá? Tudo isso num vídeo só e a gente vai montando a carteira em conjunto aqui. Eu vou te mostrando como que eu faria e eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar muito a você começar os seus investimentos no exterior com o pé direito, tá? Porque o maior erro de quem começa a investir é não ter conhecimento, começa a comprar coisa errada, não sabe montar carteira, perde muito dinheiro nesse início, né? Então eu vou tentar ao máximo fazer com que você evite isso, ou até mesmo se você já tem uma carteira, tentar melhorar ela com algumas dicas que eu vou passar aqui. Então esse é aquele tipo de vídeo brabo que eu mostro tudo mesmo que tem que mostrar e eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante. Bom, mas antes de a gente ir para a planilha e preencher ali tudo certinho, eu vou começar agora pela classe de ações, tá? Que são empresas e como eu busco elas ali para encontrar algum setor específico, alguma empresa e de certa forma estudar ela um pouquinho. Então um site que eu gosto de olhar bastante as ações nos Estados Unidos é o site Fundamentei, tá? Ele tem uma parte paga, mas essa parte que eu vou mostrar para vocês aqui ela é gratuita. E quando vocês acessam um site, vocês vão entrar aqui, né, e descer um pouquinho a página, vocês vão ver aqui stocks, né, que são ações e tem mais de 5.500 aqui para você olhar. Então quando você clicar, ele automaticamente vai filtrar essa parte lateral aqui, né, com as ações americanas. E aí você obviamente pode ir olhando as ações aqui de acordo com o que você achar interessante. Ou você pode aproveitar e fazer algum filtro por um setor. Então vamos supor que você está buscando alguma empresa para investir de algum setor específico, por exemplo, como software, tá? Aí você pode clicar aqui, ele vai filtrar por empresas, ações, né, americanas que são de software. E aí você já vai poder ter algum filtro melhor assim do que você pode achar. Então, por exemplo, aqui a Salesforce. Eu vou clicar aqui na Salesforce e aí vai trazer várias informações sobre a empresa, né? Informações importantes que eu gosto de ver aqui. Eu gosto de ver um pouquinho da diversificação da receita dela, né? Então, da onde que vem a receita? Por exemplo, a Salesforce aqui é serviços, né? Vem 23%, vendas vem 21%, plataforma 19%. Então, entender um pouco mais sobre a empresa é interessante. Além disso, de ver os países, né, em que ela mais vende. Então, Estados Unidos, China, que é o segundo maior, Alemanha, assim você entende um pouco mais dela, onde ela vende, qual país é o mais forte. Quando você encontrar uma empresa aqui, além das informações que você pode analisar aqui de cada uma delas que você selecionar e do setor que você buscar, você pode no seu próprio Google também pesquisar por uma empresa específica, por exemplo, Microsoft, tá? E aí você vai depois colocar Investor Relations no final. Então o nome da empresa, Investor Relations, e aí você vai entrar no site de investidor daquela empresa. Cada empresa vai ter o seu site e aí você vai poder ver mais detalhes sobre o resultado da empresa, né? Qual que é a diversificação da receita de fato. Então, por exemplo, eu entrei na da Microsoft aqui, aí eu consigo entender exatamente a receita de nuvem dela, ela tem a LinkedIn, tem o Windows, né, tem o Xbox, então eu consigo entender um pouco mais e ir a mais fundo, né, a análise daquela empresa. E uma outra comparação que você pode fazer com as empresas que você estiver olhando para colocar numa carteira é também vir num site Seeking Alpha e vir na parte de peers aqui, né, que é basicamente uma comparação com concorrentes. Isso é muito importante, porque tem muita gente que analisa uma empresa só, mas não compara com os concorrentes. Você pode ter concorrente melhor do que ela que você está analisando. Então aqui no Peers, ele basicamente vai colocar alguns concorrentes já para você e ele vai mostrar vários dados importantes, né, comparando cada empresa com cada empresa. Então, por exemplo, o crescimento de dividendos, né? Por exemplo, o crescimento aqui de receita anual, qual está crescendo mais, qual tem margem melhor, qual tem lucro melhor. Então aqui dá para você ter uma noção maior ainda se aquela empresa é a certa para você investir. Então, feito esses filtros, que eles são super necessários, tá? Não dá para você escolher qualquer ação só por achismo, né? Então, estão falando muito da Disney, estão falando da Nike, vou colocar na carteira. Não, o legal é você passar por esses filtros antes, né? Olhar no site Fundamentei, ver os balanços, os números, entrar no site de relação do investidor deles, né? Que é aquele do Google que eu mostrei para vocês, para entender um pouco mais sobre as receitas e até mesmo comparar com os concorrentes. Aí sim você vai tomar a decisão se aquela empresa é boa ou não para você colocar no seu portfólio. Lembrando que ações tendem a ter um risco maior, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, ver se ela é muito consolidada ou não, né? Dependendo do market cap dela, né? O tamanho de mercado, porque isso vai ter mais risco para você. Por exemplo, se a gente pesquisar aqui Microsoft no Google, né? Eu consigo ver
que ela tem um market cap de 3,3 trilhões de dólares, ou seja, é uma empresa gigantesca. Agora, se eu pegar qualquer outra empresa menor aqui, como essa InMode, né, o market cap dela é de 1,5 bilhões de dólares, ou seja, muito menor do que a Microsoft. Então, o risco dessa empresa aqui já vai ser muito maior pelo tamanho dela, mas também o upside, né, o potencial de valorização também pode ser maior no longo prazo. Por isso que é legal você estudar caso a caso e ver o que se identifica para o seu perfil. Bom, aí eu vou escolhendo as ações que eu quero, né? Normalmente eu começo com 2, 3 ações ali. Então, por exemplo, Microsoft, vou colocar aqui para exemplificar pra gente, tá? Google e Amazon. E aí eu gosto de, além disso, colocando o setor do lado aqui, né, representativo a cada empresa. Então, por exemplo, tecnologia, e essa aqui a gente pode considerar varejo, tá? Não é 100% varejo, mas tem um pouco a ver. Aí você vai perceber que tem um pouco mais de tecnologia aqui, né? Não tá muito bem diversificada. Então você pode, por exemplo, trocar o Google por JP Morgan, né? Que é um banco, por exemplo. Então você vai ter esse setor de financeiro, tecnologia e varejo. Então é sempre legal você criar na sua planilha o setor, né, que aquelas empresas estão compostas, porque senão você vai acabar escolhendo as empresas diferentes do mesmo setor, e aí você não vai estar diversificando sua carteira. E aí depois eu vou pro percentual que eu quero colocar cada ação no portfólio. Então, por exemplo, eu vou supor aqui que eu quero colocar 20% do meu portfólio em ações. Quanto maior o percentual em ações, mais risco você tende a tomar, né? Então, dependendo do seu perfil, aí tem que tomar um pouco de cuidado com o percentual que você vai adicionar. Não tem certo ou errado, mas vai ali exatamente se você quer correr mais risco, você coloca 50%, 60% em ações. Pô, eu não gosto de correr tanto risco, 20%, 10%, algo menor, tá? E aí você vai pegar o percentual, por exemplo, 30% em ações. Aí você pode inicialmente dividir por 3, tá? Os percentuais que você vai colocar em cada uma das ações, que vai dar 30%, né? 10% em cada uma, e aumentando e diminuindo naquela que você acha mais interessante. Por exemplo, a Microsoft acredita um pouco mais do que as demais. Eu vou colocar 12% nela, 9% nessa, 9% nessa. Pronto, você diversificou em 30% da sua carteira. Então você pode começar dividindo por igual e depois ir distribuindo de acordo com o peso que você acha mais interessante ter na sua carteira. Mas aqui no caso de ações, eu não gosto de ter percentuais tão elevados assim. Eu não ultrapasso 10, 12% numa ação específica. Então até aqui daria para levar sim, tá? Mas tomaria cuidado de ter exposições superiores a 12% numa ação única, tá? Então esse cuidado você tem que tomar. Agora a gente vai aqui para a parte de REITs, que é muito interessante, os insights que eu vou passar aqui para vocês que podem ajudar bastante. Mas eu queria pontuar para vocês aqui, se vocês quiserem aprender de fato uma análise mais aprofundada, fazer valuation, né, que é encontrar o preço justo a ser pago por cada ação, né, que é um cálculo que você tem que fazer numa planilha, né? Você tem que entender um pouco mais, vai horas aí de estudo. A gente tem um treinamento chamado Dollar Pro. Ele foi lançado agora esse ano, em 2024. As aulas estão sendo gravadas nesse ano, redondinhas, bonitinhas para você. Então, se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre análise no exterior, valuation, né, um treinamento específico para isso, que não existe nada no mercado, principalmente com foco no exterior, né, ação e REIT, que é fundo imobiliário americano, o Dollar Pro pode ser a melhor alternativa para você. Então eu vou deixar um link aqui em cima para você ver um pouquinho mais, ou até mesmo na descrição, e aí você pode entender um pouco mais sobre o Dollar Pro e o que ele pode te ajudar. Bom, agora indo para a classe de REITs, a gente pode começar da mesma forma que as ações. Então o site Fundamentei, por exemplo, você desce um pouquinho a página e aí você vai ter aqui os REITs, né, que são os fundos imobiliários americanos, e a gente tem quase 200 deles. Então ao clicar, ele já vai selecionar aqui para mim esses REITs, né, que são basicamente empresas que compram imóveis, alugam esses imóveis e repassam para vocês o aluguel em forma de dividendos. Então você vai ter várias alternativas e aí você pode filtrar também por setor. Por exemplo, eu gosto de fundo imobiliário americano de escritório, por exemplo. Então você vai clicar aqui em Office, né? E aí ele vai selecionar aqueles ali de escritório. E aí você vai poder fazer o mesmo filtro que a ação. Clicar aqui num REIT específico, ver a diversificação que ele tem, né? O REIT ele é um pouquinho diferente, né? Ver o tamanho dele, ver alguns outros indicadores, né? Onde é a maior receita, qual que é o maior país, né, que ele tem ali gerador de receita, e assim você pode entender um pouquinho mais. Um outro site que eu uso muito, esse aqui é incrível para REITs, tá? Chama All REITs, tá aqui em cima o nome dele, né? All REITs. E aí você pode buscar por qualquer REIT aqui em si, e aí ele vai trazer diversas informações importantes sobre o REIT, tá? Como histórico de dividendos aqui que você pode ver, valorização da ação, market cap, né, que é o tamanho de mercado daquele REIT, o dividend yield, né, que ele vem pagando ao longo do tempo, e vários outros indicadores importantes, como a taxa de ocupação. Então esse é um indicador que eu gosto muito de ver nos REITs, que é para ver o quanto do total dos imóveis deles estão alugados ou não. Quanto maior esse percentual, melhor é, porque mais alugados estão
do total os imóveis. Então nesse caso aqui o PLD, né, que é esse REIT Prologues, que ele é de galpão, ele tem 97% dos galpões alugados e ativos. Então é um número excelente, tá? Acima de 90% é muito bom. E até se você descer um pouquinho mais a página, você encontra aqui também os países, né, que ele tem os galpões em si, tem até no Brasil, não sei se sabiam disso, né? E ele mostra aqui que é industrial, né, que é basicamente galpão, né, colocado lá fora. Então basicamente esse site consegue te ajudar assim a ter uma dinâmica muito interessante sobre os dividendos, qualidade dos imóveis, né, quantidade, países. Então é isso normalmente que eu gosto de olhar. E aí quando a gente entra no site Fundamentei, né, que é um site também que eu olhei as ações, o que eu gosto de olhar dos REITs, tá? Além de receita crescendo, tem um indicador muito importante que é o FFO. Esse é o indicador mais importante do REIT na minha opinião, que é como se fosse um lucro ali daquele REIT em si, só que considerando algumas coisas a mais como amortizações. Então você tem um lucro um pouco mais perto da realidade. E aí você tem que obviamente observar se esse FFO está crescendo ao longo dos anos, porque isso mostra que os imóveis eles estão crescendo e a geração de lucro por imóvel também está aumentando. Então isso é importante você ver se ele está crescendo ao longo do tempo. No site Fundamentei você consegue ver essa informação, ou até mesmo indo no site de relação do investidor daquele REIT em específico. Isso aqui é muito importante porque se ele estiver caindo o FFO, pode ser que ele não tenha uma boa gestão. Então, para o REIT é a mesma coisa, você vai no Google, coloca Prologues, por exemplo, que é o nome de um REIT, e coloca Investor Relations. E aí você vai achar o site daquela empresa e aí você pode buscar aqui por apresentações, né, para ver um pouquinho mais sobre o REIT em específico, né, diretamente aqui do canal deles. Então, por exemplo, aqui eu consegui pegar um documento do Prologues, né, que vai mostrar um pouquinho mais sobre ele, né, que ele tem mais de 5.600 galpões espalhados, né, tem várias outras informações mais estratégicas. Obviamente que os relatórios vão estar em inglês, mas não é tão difícil você identificar, né, as coisas aqui. Por exemplo, a gente tem o AFFO aqui, né, que é quase o FFO. Então ele mostra para você o crescimento aqui do quase FFO. É interessante você ver isso ao longo do tempo. E várias outras informações aqui que eles mostram para você. Então, se você fizer uma análise com esses sites aqui, você já vai ficar expert em REITs também. Ou pelo menos, se você fazer algumas delas aqui, se você não fazia nada, você já vai ter um grande upgrade aí nas suas análises e provavelmente nos seus acertos. Bom, e aí na hora de colocar na carteira, eu gosto de utilizar a mesma metodologia do que as ações. Eu não coloco nenhum REIT na minha carteira se eu não analisar e entender de certa forma como ele funciona, a quantidade de imóveis que tem, a taxa de ocupação, a distribuição nos países, né? Então todas essas informações são muito importantes antes de você tomar uma decisão. E já adiantando, os REITs eles são bem interessantes para quem gosta de gerar renda, tá? Ou seja, gerar renda com dividendos ali, porque eles pagam bastante dividendos e normalmente é mais utilizado para quem gosta de ter um gerador de renda passiva ali em si, tá? Então, de REITs aqui é a mesma coisa, vamos supor que eu quero pegar o Realty Income, que é um dos maiores REITs, né, de varejo em si. A gente acabou de ver também, por exemplo, o Prologues, né, que é um REIT ali de galpão. E vamos pensar num outro aqui, por exemplo, o Alexandria, que ele é de escritório. Então você vai também diversificar aqui em quantidade de REITs, aí você pode colocar quantos REITs você achar ideal. O legal de ação REIT é você colocar uma quantidade que você consiga acompanhar. Tá? Então não adianta você comprar muitas ações e muitos REITs, porque se você não conseguir acompanhar pelo menos uma vez por ano os resultados deles, não adianta você ter na carteira, que você vai jogar dinheiro fora. O legal é você acompanhar para ver se os resultados estão melhores ou não. Então não coloca muito, tá? Se eu fosse dar uma grande dica para você agora nesse começo, começa pequeno. Não comece colocando tudo na carteira, que eu tenho certeza que vai dar uns 5, 6 meses, você já vai ter que vender algumas posições, você já não vai gostar de outras. Então começa pequeno e devagar, que isso é o que vai te dar mais resultado. E coloca aquilo que você consegue acompanhar, pelo menos uma vez por ano, olhar ali e ter uma noção de como que tá. E aí a mesma coisa, né? Diversifica por setores, não adianta você comprar 3 REITs do mesmo setor de galpão, por exemplo, você não vai estar diversificando em nada. Então, você pode fazer a mesma coisa nesse sentido com ações e também na questão da diversificação dos percentuais. Então, vamos supor, é 30%, então você pode colocar 10% em cada REIT em si e aumentar a exposição naquele que você acha mais interessante ou que você quer ganhar mais. Por exemplo, o Realty Income é um REIT que paga dividendos mensais. Então, talvez, se você quer dividendos mensais, você pode aumentar o percentual nele e dividir a diferença nos outros, né? Assim, deixando um com percentual maior aqui que paga renda mensal. Ah, Léo, mas como que você olha se ele está pagando renda mensal ou não? Tem um site aqui chamado dividend.com, tá? E aí você pode pesquisar por ações ou REITs também. Então, vamos supor aqui que eu vou pesquisar pelo REIT Realty Income, né? Que é aquele que eu falei que paga dividendos mensais. Eu posso pesquisar aqui, ó.
Relative Income, e ele vai achar aqui, ó. Aí ele já vai mostrar aqui, ó, Dividend Frequency, que é basicamente monthly, ou seja, mensal. Então aqui eu sei que esse REIT paga mensalmente os dividendos. Então já me traz muitas outras informações além disso, né? Ele traz aqui os pagamentos dos dividendos, traz milhares de informações aqui muito importantes para você analisar no REIT em relação a dividendo. Então, montada essa parte aqui de ações e de REITs, agora a gente vai para a parte de ETFs, que é excelente. Muita gente tem dúvida também, pô, Léo, posso ter só ETF na minha carteira? Pode, tá? Os ETFs, eles já são muito diversificados, porque eles compram muitas ações, muitos REITs, muitos ativos ali dentro. Então, eles já se diversificam por si só. E eu tenho muitos clientes aqui na Dollarama que eles compram basicamente só ETFs e não tem problema nenhum, tá? Vai aí do seu perfil de risco, que você acha interessante ou não. Pô, Léo, não gosto de ação e REIT, quero só ter ETF. Não tem problema nenhum, você vai ter uma excelente carteira. E aí, já entrando nessa parte de ETFs, quais sites que eu gosto de utilizar? Eu gosto muito do site etf.com, tá? Esse site aqui ele é excelente porque você pode buscar por qualquer ETF aqui dentro, né? E aí você vai conseguir milhares de informações sobre esse ETF, na verdade todas as essenciais ali em si. Então, por exemplo, eu busquei aqui no site etf.com pelo VOO, né? Que é o ETF que replica o S&P 500, é o mais comum que a gente tem hoje na Bolsa Americana e que de certa forma ele pode ser bem interessante para você começar, tá? Eu comecei com esse ETF aqui quando eu comecei a investir na Bolsa Americana. Foi o meu primeiro investimento que eu fiz, porque ele vai comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aí depois você pode ir estudando outros REITs, outras ações, para compor a sua carteira. E esse ETF aqui é quase um tiro certeiro para o longo prazo. Então ele já é bem diversificado, tem 500 empresas, dá para você só comprar ele no início ou ter só ele se você quiser e depois ir adicionando ação REIT. Foi exatamente isso que eu fiz. Bom, mas olhando aqui o site, você vai conseguir descer um pouquinho mais a página e ver dados importantes como a gestora, né? Então Vanguard aqui, por exemplo, a taxa de administração, que no caso desse ETF aqui é 0,03% ao ano, que é uma taxa baixíssima, tá? Uma das taxas mais baixas que existe no mundo. E além disso, se você for aqui em Holdings, no lado esquerdo, você vai conseguir ver aqui quais posições esse ETF compra, né? Então, por exemplo, ele compra Microsoft com 7%, Apple 6%, Nvidia 6,11%, Amazon 3,6% e assim vai indo, tá? Então aqui você já consegue entender um pouquinho mais de quais ativos ele compra e como ele funciona. Se você voltar para a página inicial e descer um pouquinho, você também consegue ver aqui um breve resumo do que esse ETF ele faz. E se você colocar aqui um Google Translate na sua aba, ele vai traduzir aqui para você exatamente o que esse ETF ele faz em específico. Ah, Léo, mas eu quero buscar algum ETF de algum setor, por exemplo, quero comprar ETFs de semicondutor. Como que eu acho esses ETFs? Então você pode vir no próprio Google e pesquisar por Semiconductor ETFs. E aí ele já vai trazer vários sites aí com listas de ETFs relacionados a semicondutores, que vão comprar empresas relacionadas a esse tipo de setor. E aí você já vê aqui, ó, SMH, o SOX, né, excelente, tem na minha carteira. E aí você vai podendo descer e ver, né, e clicando em cada um para entender um pouquinho mais sobre informações dele. Então essa é uma forma muito fácil de você buscar algum setor de ETF que você queira colocar na carteira. Por exemplo, Dividend ETF. Você vai achar vários ETFs de dividendos aqui para você começar a estudar, tá? Não quer dizer que os que você vai ver aqui na internet são os melhores ou essencial para você comprar, mas pode ser alternativas para você estudar, né? Pô, encontrar algum, comparar. Então, daí que eu partiria. Bom, e aí a gente vem aqui na parte dos ETFs da nossa carteira e vamos supor que a gente queira colocar o ETF VOO, o QQQ e o SOX, tá? O VOO, ele vai comprar o S&P 500, o Nasdaq, o QQQ, né? O Nasdaq 100 aqui e o SOX semicondutor, tá? Vou colocar semi aqui. Então você vê que eles são diferentes, né? Bem arriscados de tecnologia e que são 3 ETFs aqui, cara, que vão avançar muito pro longo prazo. Ah, quero ter só o VOO de ETF aqui, não tem problema nenhum, tá? Porque, na minha visão, o ETF você pode ter 0% ou 100% nele na sua carteira, não tem problema nenhum. Diferente de REIT e ação, tá? Eu não colocaria meu dinheiro, né, em mais de 11, 12% num REIT ou numa ação. Agora, num ETF, de novo, você pode colocar de 0 a 100%. Se eu quiser colocar 50% da carteira aqui no VO, não tem problema nenhum. Ah, quero colocar o QQQ e o VO, 25% cada um. Não tem problema, tá? Porque os ETFs eles já são
muito bem diversificados. Então você utilizando essa metodologia aqui para escolher ações, REITs, ETFs, saber os sites que você olha e fazer essas buscas antes, essa diversificação por percentual e setor, eu tenho certeza que a sua carteira ela vai ser muito melhor do que está hoje, e principalmente se você já montou uma carteira e está meio perdido. Tem até um estudo que eu acho muito interessante, que eu sempre gosto de compartilhar aqui para vocês tomarem cuidado com diversificação, que existe uma quantidade máxima ali que não vai mudar muito o percentual ali de risco que você vai diminuir. Então esse estudo, olha que legal, né? Ele mostra o quanto você diminui de risco adicionando uma quantidade X de ativos, né? Então, por exemplo, se você adiciona 10 ativos na sua carteira, você diminui o risco, né, dela quebrar em si em 30%, 25% ali. Se você adiciona 20 ativos, você já cai ali para 20%. Só que se você adiciona 20 para 40, né, ativos, ou seja, 20 ativos a mais, você diminui de 20% para quase 15% ali o seu risco, né, da carteira. Ou seja, já não é um percentual tão relevante de diferença para uma quantidade enorme de ativos que você tem que adicionar, né? Então de 20 para 40 não muda quase nada o seu risco da carteira. Agora, de 10 para 20 muda muito. Então o que eu acho interessante, cara, você ter ali até 20, 30 ativos na carteira, já tá muita coisa, tá? Já tem bastante coisa ali e já vai diversificar o máximo possível. Mais do que 30, 40, 50, eu já acho desnecessário e talvez você esteja pulverizando sua carteira. Quer comprar muito de muita coisa e aí sua rentabilidade ela vai pro saco. Ouça o que eu tô te falando, você vai ganhar muito dinheiro se você tiver uma carteira curta, enxuta, com bons ativos, tá? Não adianta você querer colocar muito do mesmo, porque não vai adiantar nada e você só vai perder rentabilidade. Com essas dicas aqui eu tenho certeza que você vai explodir com seus investimentos no exterior. Então se você gosta desse tipo de conteúdo de investimento no exterior, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. Meu canal é focado em investimento lá na gringa, tá? Só que obviamente em português. E se você gostou desse vídeo, se fez algum sentido pra você, deixe sua curtida aqui embaixo e seu comentário também do que você achou interessante ou do que você faria diferente. E lembrando vocês que se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, né, em análise, valuation, que é algo um pouco mais profundo de análise, né, em si, de você encontrar o preço de entrada, o preço de saída das ações, qual o preço justo a você pagar pro longo prazo, aí a gente tem o treinamento Dólar Pro para você se aprofundar de uma vez por todas nessa questão de análise. Eu vou deixar o link aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!